Breno. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todas e todas que estão aqui presentes, a todos os meus colegas vereadores, a todas as pessoas que nos ouvem em casa. Eu quero começar a minha fala reverenciando Regina Lúcia, que é uma liderança do Movimento Negro Unificado, por um motivo específico. A Regina Lúcia, militante do Movimento Negro, MNU, fala que quando a gente fala de racismo, a gente não está falando apenas para pessoas negras ou a gente não está falando de casos específicos. Quando a gente fala de racismo e quando a gente combate o racismo, a gente está falando para toda a sociedade brasileira. E o debate que a gente fez aqui nessa casa é um debate que a gente fala sobre a humanidade. E, vereador, eu já tive a oportunidade de falar isso olhando nos seus olhos e repito aqui, absolutamente nenhum negro que está aqui, que tem boas relações com o senhor, que é seu amigo, está negociando a sua humanidade. Está negociando o que tem de mais essencial no que é ser humano. E as ofensas, quando são ofensas feitas coletivamente, quando são feitas ofensas a toda parte de uma sociedade, e aqui, neste caso, a gente está falando na sociedade brasileira de mais da metade da população desse país, é uma ofensa que ofende também a esta casa, ofende aos parlamentares e ofende aos moradores dessa cidade. Quando essa ofensa é reiterada mais de uma vez por quem a proclamou, e quando essa pessoa tenta dizer para as pessoas que elas precisam aceitar essa ofensa, porque ela seria apenas uma brincadeira, essa ofensa está se repetindo a toda uma população, a toda uma sociedade. Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando só... Por favor, respeitem a minha fala. Por favor, respeitem a minha fala. Orador na tribuna, por favor, eu esclareço aos presentes da galeria. Isso é uma sessão de julgamento. Não é votação de projeto de lei, que se interrompe a toda hora. Isso aqui é uma sessão de julgamento. Há um orador na tribuna agora. Há um juiz que vai votar, revestido desse papel, fazendo uso da palavra. Pode falar, tem uso da palavra. É comum também, e a gente já tem visto, inclusive vários pesquisadores, falarem sobre racismo recreativo. E como é comum na nossa sociedade, a gente fingir que coisas não foram racismo, porque são colocadas em tom de brincadeira. Cada pessoa negra nesse país, sabe e já viveu em algumas situações onde as pessoas foram extremamente racistas, mas em seguida apontaram que aquilo era apenas uma brincadeira. E o racismo recreativo não é brincadeira. E é por isso que, quando a gente faz a defesa aqui da cassação de um vereador, a gente está fazendo a defesa, na verdade, de um parlamento que reconheça que o racismo é inadmissível. De um parlamento que reconheça que um vereador, qualquer um de nós aqui, não pode usar as suas prerrogativas legais para ofender qualquer pessoa, mas muito menos ofender parte de uma população, ofender uma comunidade. Ofender um grupo de pessoas que comumente, e que a gente debate aqui, já foi por várias vezes prejudicado na sociedade em que a gente vive. A gente está aqui fazendo, sim, um julgamento de um vereador específico, mas a gente está falando sobre casos de racismo nessa casa. E como a Corregedoria não pode permitir que nenhum parlamentar, absolutamente nenhum parlamentar, fale contra qualquer pessoa. Contra qualquer pessoa e contra nenhuma pessoa. Este não é o julgamento de pessoas que não gostam de outras pessoas. Inclusive, o próprio vereador disse que tinha uma boa relação com as parlamentares negras desta casa. E tinha mesmo. Mas isso não pode servir como argumento para que absolutamente ninguém ofenda as pessoas. Isso não pode servir para que absolutamente ninguém use pessoas negras que estão ao seu redor para lhe defender quando for racista. Isso não pode servir de maneira nenhuma para que as pessoas negras tenham que seguir sendo ofendidas, para que as pessoas negras tenham que seguir sendo desrespeitadas e que tenham que somente, sozinhas, se defender de um sistema que é estrutural e que está em todos os espaços do nosso legislativo. Esta casa precisa dizer hoje que isso não vai mais acontecer aqui. Esta casa precisa dizer hoje que essa não é uma atitude aceitável.
E não é uma atitude aceitável, não é porque é um contra o outro, mas é porque não é uma atitude aceitável com o conjunto da sociedade brasileira, porque sim, a população negra é o conjunto da sociedade brasileira, assim como todas as outras etnias que construíram esse país, e elas merecem respeito e devem ser respeitadas. Se antes a gente não tinha conseguido esse respeito, que bom que essa casa hoje pode ter a oportunidade de construir esse precedente para todas as casas legislativas desse país. Muito obrigada.